Dr. Dulce tem dado entrevista para Al Jazeera, Wall Street Journal, The Economist, né, que também está rodando o mundo a entrevista, porque realmente é um assunto de interesse nacional e principalmente internacional. Eu acho que é um assunto que está mexendo com o mundo, e a gente trazendo aqui para o Brasil, doutor Dulce, essa insegurança jurídica que a gente está presenciando, testemunhando, vai muito além de atingir esses 22 milhões de usuários do Twitter. Eu conversei com alguns analistas hoje de tarde, né, antes de vir para o podcast, pessoal do mercado financeiro, e disse para mim o seguinte: traz um cenário de insegurança também na questão de investimentos. Isso quer dizer o quê? Fuga de capital gringo do país. O senhor está de acordo com isso? Olha, Flávia, antes da gente começar o papo, é importante já alertar os nossos telespectadores que a gente vai criticar muito, elogiar muito. A gente vai fazer ambas as críticas a ambos os lados e os elogios necessários. Com relação à crítica ao Supremo Tribunal Federal por causa de insegurança jurídica, isso é um tema bastante óbvio, porque o Supremo ele não tem mantido decisões esperadas e previstas do que seria do normal de um tribunal que é o mais importante do nosso país. Basta verificar, por exemplo, recentemente a história do que a gente chamava de trânsito em julgado. Então, só pode prender quando o trânsito em julgado não tem mais recurso. Aí, de uma hora para outra, o Supremo fala, não, prende as pessoas a partir da condenação em segundo grau. Ah, ok, um monte de gente é presa no país. Depois de alguns meses ou um ano, o Supremo volta atrás, volta a entender que trânsito em julgado tem que esperar todos os recursos. Então, o Supremo realmente tem culpa no que tem feito nessas votações, nesses entendimentos, nessa flexibilização da Constituição Federal, que gera, aí eu concordo plenamente com a leitura aí do colega economista e a sua leitura, essa insegurança jurídica gera uma preocupação do investidor, gera afastamento de investimento, porque o estrangeiro que quer procurar uma economia firme, concreta, estável, para pôr o seu capital, ele, a partir do momento que vê um país, que o Supremo, uma hora para outra muda o entendimento, que tem tomado medidas aí que incomodam a sociedade, ele pensa duas vezes antes de investir. Isso eu não tenho dúvida que está acontecendo. E o mais grave é um juiz que a gente vê como investigador, né, como a gente viu na matéria da Folha de São Paulo, acusador e juiz. Quer dizer, é um acúmulo de função no mesmo inquérito, no mesmo processo. E aí, quer dizer, traz esse medo de tornar o Brasil um país não investível, né? E até o colapso do risco Brasil. Isso pode mexer com a economia do país ou não? Tem muitas críticas da classe jurídica, inclusive da OAB de São Paulo aqui, com relação, porque para o pessoal entender que a gente vai chegar no banimento do X, tudo isso começa primeiro em 2019, com a instauração do inquérito das fake news, e depois em 2021 com a instauração do inquérito das milícias digitais, bem que a suspensão saiu do inquérito das milícias digitais. Mas já havia o debate sobre o inquérito lá em 2019 das fake news. Por quê? Porque eu falava, poxa, qual a validade desse inquérito, que ele é instaurado de ofício no Supremo Tribunal Federal, e ele tem tanto prazo, normalmente o inquérito dura 90 dias com alguma prorrogação de 60, mais 30 dias, desde que justificado. Normalmente o inquérito ele tem uma conclusão, enviado para o Ministério Público, normalmente o inquérito é presidido pela Polícia Judiciária, e não diretamente por um juiz. O juiz é julgador, o juiz não deve ser acusador, e essas anomalias aí que aconteceram com esses inquéritos foram baseadas numa resolução, numa portaria do próprio Supremo, que justificava o seguinte, desde então justifica, como eu sou o afetado, eu sou a vítima, a gente pode levar para essa terceira instância, ou melhor, para as instâncias superiores, e instaurar de ofício. Isso também criticam com relação ao foro privilegiado, né? Porque está diretamente sendo analisado pelo Supremo Tribunal Federal e não passou desde uma primeira instância. Então, todas essas características dos inquéritos são muito debatidas na nossa esfera da parte jurídica. E aí, ao final, vai chegar a situação da suspensão do X. E muita gente vai questionar a suspensão, dizendo, poxa, como que pode ter essa decisão final aqui se desde lá do início está contaminado? Todas as outras decisões não teriam validade. A questão é que a gente precisa entender também, e aí, mesmo diante de todas as críticas, é que este inquérito foi muito debatido e criticado e também foi questionado juridicamente, mas ele prevaleceu. Quer dizer que nas análises dos próprios magistrados, esse inquérito existe.
Juridicamente ele existe. Então as decisões têm validade, mesmo discordando profundamente da decisão, ela tem validade. E aí a gente chega ao ponto de ter que ser cumprida ou não. Pois é, isso que eu queria que você explicasse melhor. Quer dizer, foi uma decisão monocrática, né, levada para a primeira turma do Supremo, que votou a favor dessa decisão, não é isso? E aí manteve essa decisão. Por que ela não foi julgada pelo plenário? Por que foi levado para a primeira turma? Como é que explica essa questão jurídica? Bom, dando continuidade à nossa repercussão aqui, nossa retrospectiva, então nós tivemos lá a instauração dos inquéritos, e aí o ministro Alexandre de Moraes tinha determinado a suspensão de alguns perfis no X. E o Twitter, né, o novo X, sempre gerou algum tipo de conflito, algum tipo de desconforto e alguma insatisfação com relação às decisões, falando que não concordava, que não tinha base legal, etc. Então, assim agiu o X durante esses procedimentos. Até o momento em que um dia o Elon Musk fala, agora eu vou retirar o meu escritório do Brasil. Eu estou tendo aí problema com o meu jurídico está sendo ameaçado, disse o Elon Musk, e que teria até o risco de prisão da advogada, e por causa disso ele fechou o escritório aqui no Brasil. Representante legal poderia ser quem, no caso? Desculpa te interromper. Quando o Supremo exige um representante legal. Qualquer um que a empresa determine ser o representante. Não precisa ser obrigatoriamente advogado. Pode ser uma figura que represente... Um gestor. Um gestor, um CEO, podia ser alguém. Mas normalmente essa figura é ocupada por um jurista, por um advogado, por uma advogada. Bom, ele fala, ó, tô tendo risco aqui da prisão da minha funcionária, vou fechar. Fechou. Vem o ministro e diz, olha, você precisa restabelecer uma representação legal, porque o Código Civil, o Marco Civil da Internet determina assim. Por lei, realmente isso tem. 24 horas para se regularizar. Passam-se as 24 horas, Elon Musk não regulariza, aí sim vem a punição de suspensão. Então, aí sim chega no que a gente está falando, uma decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes determinando suspensão. Quando ele é provocado e questionado, porque isso repercute no Brasil inteiro, o ministro tinha duas opções como relator: levar para a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, analisado por 5 ministros, ou levar para o plenário. Aí sua pergunta é, por que ele levou para a primeira turma e não para o plenário, e por que não foi direto para o plenário e teve a decisão monocrática? Em primeiro lugar, a questão de fato julgada não tem competência exclusiva. Isso significa que, por lei, ela não é obrigada a ser analisada diretamente pelo plenário. Então, quando não tem competência exclusiva, fica a cargo e a decisão do próprio ministro relator. Isso significa que o ministro Alexandre de Moraes poderia ele escolher levar para o plenário ou para a primeira turma. Isso é o que diz a lei. Ele então escolheu a primeira turma, os 5 votos foram computados e os 5 votos mantiveram a decisão de suspensão, a gente vai falar de multa de VPN e tudo mais, na sua integralidade. Então, por causa disso, respondendo sua pergunta, ele teve a opção de decidir levar para a primeira turma, como assim foi feito e chancelada a sua decisão.